Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos. Aquele podcast que fala da vida real do síndico, do gestor condominial. Mas nem sempre a gente traz alguém aqui que seja exatamente da área. Porque nós sabemos que existem outros assuntos que fazem parte da vida do síndico e do gestor condominial. Então a gente traz aqui fornecedor? Sim. Outros especialistas de outras áreas, como a gente já trouxe aqui advogados, a gente já trouxe aqui contador, a gente já trouxe aqui na produção marketing, vários assuntos. Hoje eu tenho certeza que é um assunto do seu interesse, investimento. Você está aí pensando onde investir, como adquirir um imóvel, como adquirir um bem? Às vezes você não sabe a estratégia correta. Você precisa de um especialista? Peraí, de um especialista em investimento e em consórcio? É disso que você precisa? Então você está no episódio certo. Recebam aqui com muito carinho Arthur Planet. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos nessa, estou aqui para contribuir. Eu sei que você vai contribuir muito, meu caro. Tenho aqui muitas perguntas. Já que você é um cara que é especialista em investimento, especialista em consórcio, tem uma coisa que a gente tem que começar já nessa primeira pergunta, que é, todo mundo já ouviu falar em consórcio. Tem muita gente que tem uma ideia do que talvez seja o consórcio, Sim. Mas ninguém melhor para responder para a gente. O que é o consórcio e como é que funciona na prática? Legal, muito bacana essa pergunta, porque de fato a gente vive muitas vezes o consórcio, né? No nosso dia a dia, vamos pensar que o nosso alimento faz parte de um consórcio na terra, para que ele se produza com qualidade de nutrientes, para que a gente possa se alimentar da melhor maneira, assim como outros ambientes em que reúnem pessoas. Eles vão ter, então, um conceito de consórcio. Consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne para o mesmo objetivo. Em geral, estamos falando de conquistas imobiliárias ou realizações imobiliárias, que foi como a nossa empresa nasceu, trazendo essa alternativa de crédito, mas também para outras finalidades, como aquisição de veículos, maquinários, viagens, procedimentos estéticos, inseminação artificial. Tudo isso pode ser pensado em se fazer aquisição de uma maneira conjunta, com outras pessoas te auxiliando. Então, eu estava vendo até na apresentação que você mandou, eu confesso que eu me assustei com turismo, intercâmbio, mas inseminação artificial. Sério, existe um grupo de pessoas que tem esse interesse em comum e que fazem esse investimento? Perfeito. A gente entende, então, que os brasileiros, de maneira geral, têm muitas vontades ou intenções de realização, certo? No momento em que a gente cria, então, uma plataforma em que eles podem se encontrar e lá uns auxiliarem os outros com uma contribuição mensal e nós, como os gestores administrativos, fazermos a gestão desse capital, então, para liberações mensais, a gente, então, entende que é possível se pagar serviços também com o produto consórcio. Ótimo. Já que a gente está falando de consórcio, a gente tem aí na mesa outras possibilidades também, que às vezes são vistas como algumas vilãs, porque a gente pensa muito em, por exemplo, financiamento. Se eu falar, vou financiar um carro, sempre vai ter um amigo que fala assim, você vai pagar 2. Sempre tem alguém, vai financiar uma casa, vai passar a vida inteira. Então, pensando em financiamento, empréstimo, quais são as vantagens do consórcio em relação a esses dois caras que já existem? Perfeito. Acho que o grande conceito do consórcio é planejamento. Então, muito conceito de educação, como poupar dinheiro de maneira inteligente, ou seja, de maneira intencional. Eu guardo meu dinheiro para uma finalidade específica, ok? Como vantagem, o consórcio te traz um custo fixo, ou seja, você já sabe o quanto vai custar aquela tua realização do começo até o final. Isso te dá previsibilidade, te permite viver mais tranquilo. Então, logo, se a gente estiver falando de uma ferramenta que custa mais barato do que um
custo de juros, que tem uma variação, então você consegue também pensar que você realiza aquilo que você quer, mas ainda assim tendo um fluxo de caixa mensal mais confortável também. Porque o conceito do produto é um pensamento coletivo, um conceito de investimento coletivo. Ou seja, dividir-se também o custo daquilo. Ou seja, é uma forma em que você pode planejar, realizar com custo menor e realizar da mesma maneira como se você tivesse tomado recursos com outro produto financeiro. Você falou uma palavrinha aí, juros. Uhum. Eu sempre ouvi que consórcio tinha taxa melhor, ou que os juros eram muito mais baixos. Isso é real? É super real. Quando a gente fala de juros e de financiamento, são duas palavras que hoje o brasileiro praticamente entende ela como sendo para tudo, né? Então, se ele vai tomar recursos em algum lugar, em geral ele está pagando juros para alguém. Hoje o brasileiro mais moderno que acessa a informação, ele quer ganhar juros de alguém, correto? E toda tomada de capital muitas vezes é chamada como financiamento. Mas, de fato, a gente entende que o produto consórcio é um produto diferente. Então, a gente entende que produtos mais imediatistas, eles têm que ter um cunho mais de oportunidade. Realmente oportunidade imperdível para justificar você tomar o dinheiro mais caro do mercado. Uhum. Senão faz sentido você trabalhar com o dinheiro mais barato do mercado para você viver melhor. É uma lógica simples, mas depende realmente de como você enxerga a vida ou a sua vida. E uma coisa que você disse, planejamento. Correto. Quando a gente pega algumas situações como empréstimo e financiamento, é uma coisa que envolve muita emoção. Você vai ver, você faz loucura. Quantas vezes você não vai numa loja? Não que eu tenha feito isso, viu, produção? Mas quantas vezes você vai numa loja de carros e a pessoa ainda pergunta, mas você não tem um pai? Você não tem mãe? Você não tem não sei quem que coloca o nome? Já instigando na emoção. Sim. Por quê? Por que algumas... Então, meu entendimento. Por que algumas pessoas talvez não pensem no consórcio? Porque falta essa questão de planejamento. Você acha que olhando hoje esse cenário brasileiro, você acha que tem planejado mais? Mais pessoas estão aderindo ao consórcio? Qual que é a tua visão, assim? Acho que, assim, existe muito uma influência externa, sabe? Então, conforme a gente não tem essa orientação dentro de casa, a gente vai replicar o que a gente vê fora de casa. E fora de casa, culturalmente, o brasileiro está habituado a tomar um financiamento no banco. Por quê? Porque não existia uma alternativa. E a gente realmente constituiu um produto para que fosse uma alternativa. É assim que a gente gosta de apresentar o consórcio, para não demonstrar que a gente vai fazer tudo substituindo outro produto, e sim que a gente tem uma segunda opção. Uhum. Com o conceito de planejamento nessa segunda opção, fica nítido que a possibilidade do brasileiro viver melhor, ela é muito mais factível. Então hoje a gente vive algo muito curioso, em que gerações e gerações foram se constituindo por meio de financiamentos. Só que nos últimos 10 anos o advento da tecnologia fez com que a informação se tornasse mais acessível. E esse jovem, que sempre foi um jovem geracional, ele olhando então a realidade dos seus parentes, dos seus entes, ele não quer mais viver o que eles vivem. Porque infelizmente a dura realidade do brasileiro é, após os 60 anos, depender de um ente familiar para se viver com uma determinada qualidade de vida. O brasileiro, com a lógica que ele vive até hoje, ele não mantém o mesmo padrão de vida do tempo em que ele estava ativo, em atividade. Hoje os filhos olham isso como não sendo saudável. Então as pessoas, elas não trabalham mais 16, 18, 24 horas. Elas trabalham 12 horas, 8 horas, 6 horas, e as outras 6, 8, 12 horas elas empregam o seu dinheiro. Então hoje o jovem tem um conceito de fazer o dinheiro trabalhar a favor dele, para que ele não precise passar uma vida trabalhando a favor do dinheiro. Se nós olharmos para a lógica do financiamento com a do consórcio,
É muito simples você entender que a plataforma de financiamento tende a te entregar apenas um imóvel em 30 anos, porque você ainda terá restrições para fazer a aquisição do segundo. No consórcio, você não tem limitação. Então, a grande tendência é que num prazo de 18 anos, que seria o prazo de quitação de um consórcio, você tem a perspectiva, com a nossa plataforma, de realizar a aquisição de 4 imóveis. 4? 4 imóveis. A mesma coisa serve para o carro, por exemplo. A mesma lógica vale para o carro. Porém, o carro você pode multiplicar isto mais vezes. Por quê? Porque condições de investimento de um carro, em geral, são de prazos menores do que de imóveis. Uhum. Então, se você imagina que em imóveis você multiplica por 4 o teu patrimônio em 18 anos, os carros você vai ter uma multiplicação maior. A grande tendência é que, se você aplicar a mesma lógica, você vai trocar a vida inteira de carro, só que sempre pagando barato. Agora pergunte aos teus colegas, teus amigos, como que eles usualmente trocam de carro, de tempos em tempos. É saindo de um financiamento e entrando em outro. Uhum. Se você paga um consórcio, a cada 2 anos você troca de carro, pagando uma parcela menor do que R$1.000. E o detalhe do financiamento de um carro é que o cara espera lá uns 3 anos pagando. Aí depois de 3 anos, claro, o carro já desvalorizou muito mais. Aí ele ainda tenta oferecer como uma entrada bem mais baixa, de repente uma concessionária, e aí entra em mais um financiamento. Se você pensar no consórcio, se de repente parou de pagar mais cedo, teu carro ainda continua com um valor mais bacana no mercado, e você consegue utilizar até como, de repente, vender o carro e usar uma parte como lance, por exemplo. Sim. Você pega e dá um lance, e é verdade que, olha só, já estou quase uma consultoria aqui. É real que quando você, por exemplo, eu vou fazer o consórcio, já fiz de um carro, aí paguei o carro, quero comprar um outro carro melhor. Aí eu vendi o meu carro, estou com essa grana, eu posso usar como lance para aumentar aumenta de fato a chance? Sim. Quando você dá lance assim? Olha que curioso, meu. Você traz a problemática e a gente vai enxergar a realidade do brasileiro, tá? Beleza. A lógica do planejamento é você pensar que você pode trocar de carro sem precisar vender o seu. A lógica do planejamento quer dizer que você vai qualificar o teu bem sem você precisar desfazer do teu patrimônio constituído. Seguindo esta lógica do planejamento, você não precisa vender teu carro para poder ter recurso para dar lance, para ter o resultado mais rápido. Quando você conquista teu carro, você já sabe que daqui 2 anos ou 3 anos você vai ter a intenção de troca, não sabe? Por que você já não começa a investir? Com uma parcela de R$300 é possível, em menos de 2 anos, você trocar de carro. E qualificando o teu bem. Se nós estivermos falando de um ativo que tem como perfil a depreciação financeira, esse obrigatoriamente tem que ser planejado. Se a gente estiver falando de um ativo imobiliário que ao longo dos anos apenas valoriza, quanto mais rápido você realizar a contemplação, mais rápido o teu inquilino passa a pagar aquele ativo para você. Porém, tudo que você fizer de movimentos na tua vida para acessar um dinheiro mais rápido, que não seja com você poupando dinheiro, o dinheiro vai custar mais caro. Então, eu costumo dizer que são formas diferentes de enxergar a vida. A nossa administradora, eu costumo dizer que é também uma família bem-sucedida, só que entende que o conceito do dinheiro não é necessariamente entregar um dinheiro caro ao brasileiro para ele passar a vida pagando este dinheiro, e sim entregar um dinheiro barato para que ele realize várias vezes na vida dele. Agora, se você tiver calma, paz de espírito, conseguir se livrar das influências que os teus pais ou que a tua sociedade ou que a cultura te traz, e você tiver calma para analisar isso, faz total sentido na tua vida. Eu costumo dizer também que o mais difícil a gente já faz, que é acordar cedo e sair para trabalhar. Você já pensando aqui, produção, paga a conta.
Isso não é difícil, Não é difícil. uma vez que você já acorda cedo para trabalhar. Exatamente. Só que se você fizer, então, o dinheiro trabalhar da maneira correta, pode ser que você, então, sempre encontre o dinheiro lá para pagar as suas contas. Uhum. E tá aí uma das grandes razões do brasileiro querer ser um milionário. É. Porque ele tem a doce ilusão de que se ele tiver lá um pote de ouro aplicado, ele vai ter um rendimento para que ele não tenha a obrigação de trabalhar. E a gente concorda com isso. E a gente acredita que é possível viver isso aqui no Brasil, fazendo um planejamento por meio de aposentadoria imobiliária. Uhum. Os teus imóveis trabalharão para você. E o que é essa tal aposentadoria imobiliária, senhor Arthur? Já está fazendo a cabeça da gente aqui explodir. Fala pra gente. Fez sentido o conceito de aquisições com planejamento para os veículos para você? Completamente. A mesma lógica se dá para os imóveis. Se você entende que no veículo a gente já tem uma linha de raciocínio para isso, o imóvel não tem um valor agregado maior? Ou seja, a lógica é que ele exija mais de você ao longo de uma vida, correto? Correto. Porque seria mais tempo guardando dinheiro, ok? A gente te sugere que se você guardar o mesmo dinheiro ou um percentual deste dinheiro aplicado na plataforma de consórcio, a tendência é você acessar esse valor para aquisição do imóvel num prazo mais curto do que você levaria para juntar o dinheiro e com uma intenção de compra mais barata do que o financiamento. E já com um custo, então, pré-determinado. Trazendo um pouquinho a resposta da pergunta anterior, a taxa de juros, ela realmente é diferente da taxa administrativa por conta disso. Os juros quer dizer que nós teremos uma variação de custo ao longo de um período. A taxa administrativa, ela nos dá um custo já pré-determinado. Então, como comentei antes, começar com custo já planejado não é mais tranquilo já de partida do que começar com o custo variável? Então essas coisinhas vão fazendo com que a gente entenda a diferença entre os dois produtos, só que ambos te levam ao mesmo lugar, à mesma realização. Sim. E isso entra muito num conceito que eu já ouvi bastante de alavancar o patrimônio? É nesse sentido também? Perfeito. A gente vê hoje o consórcio como dois produtos. Um produto de crédito, para quem quer realmente só acessar um crédito para fazer a aquisição de um bem. E um produto de investimento. Por quê? Porque se você acessar esse mesmo crédito para fazer a aquisição de um bem e colocar um terceiro para pagar isso, vai te gerar uma renda. Então é nesse caminho que a gente vai para a aposentadoria, como você também me perguntou antes. Como conceito de alavancagem, sempre que você investir uma parcela, mas você vai acessar um valor integral para se fazer uma aquisição, a consequência é você ter alavancado então o teu capital. Afinal, você pagou uma parcela dele e acessou o valor integral. Então, na base, na premissa inicial, o consórcio já é realmente um conceito de alavancagem de capital para o brasileiro. Consórcio, então, posso considerar como investimento. Consórcio é crédito e é investimento. Tá. Ótimo, ótimo. E assim, uma coisa que é interessante você trazer agora para a gente, porque eu sei que existem muitos mitos. E eu acho que também durante os teus atendimentos, quando os clientes chegam, fazem perguntas sobre aquisições, fazem perguntas, mas com certeza sempre tem uma pulguinha na orelha, porque a gente sempre já ouviu muita coisa sobre consórcio. Então, se você pudesse colocar aí pelo menos um, ou dois, ou três, ou quais você acha assim, mais interessante trazer para esse papo? Quais são os principais mitos que você ouve sobre consórcio e que não é assim, realmente? Acho que o primeiro é realmente o que nós acabamos de falar. Consórcio não tem juros. Tá. Consórcio tem taxa administrativa, então um custo previsível. Acho que essa é uma das primeiras coisas. Segunda coisa é o que eu posso fazer com o produto consórcio.
A gente brinca que hoje 9 de 10 necessidades do brasileiro o produto pode fazer aquisição, como a gente comentou, até uma inseminação artificial, uma viagem, um estudo. Outros pontos, e aí eu até compartilho com o nosso time, eu falo, gente, o óbvio, ele é necessário ser dito. Então, parece óbvio, mas a lógica é, eu tenho um produto que tem um custo previsível, num prazo menor e que me dá a perspectiva de realizar um ou mais. Então, segunda ou terceira objeção eu consigo comprar mais de um imóvel ou mais de um bem com um consórcio? Consegue. Quarta, a dinâmica do produto. Quando eu oferto um lance, eu já dou o dinheiro na frente, e essa talvez seja uma das grandes razões do consórcio ter se tornado um produto muito questionável. Em muitos lugares a gente viu muitas pessoas, muitas vezes, pagando na frente o que seria o lance. Ou seja, perdendo a sua reserva. Hoje o produto consórcio ele é 100% dinâmico, ele é 100% digital. Então tudo que você fala com relação ao lance é uma intenção de maneira digital, basicamente. Você só tem qualquer descapitalização no sucesso da operação. Bom, são muitas objeções, né? Tô pensando aqui em algumas que são mais usuais ou que seriam comuns para todos nós, tá? Com consórcio você pode também comprar carro, moto, barco, avião, implemento agrícola, maquinário de maneira geral, construir silos, construir implementos de tudo quanto é forma, desenvolvimento de condomínios, você também pode fazer com o produto consórcio. O produto consórcio hoje ele é um produto que pode ser utilizado para reforma de imóveis. Pensando um pouquinho mais aqui nesse mundo condominial, ele pode ser uma alternativa de crédito para soluções coletivas também. Enfim, existem várias formas curiosas de você pensar um mesmo produto, e talvez hoje eu creio que o consórcio seja um dos produtos mais modernos que a gente tenha no mercado financeiro. Com certeza. Muito bom ter essa explanação sua, porque algumas dos mitos que você trouxe, eu ficava pensando, será que você já veio combatendo? Isso é muito legal para quem está assistindo a gente, ter essa mesma noção, porque às vezes se torna aquele pezinho atrás por alguém que fala, às vezes nem é o especialista, o erro do especialista em si, ou do consórcio, ou da administradora, mas muitas vezes aquele disse que me disse, Sim. É um vizinho que não entende nada, que acaba falando, a pessoa fica com aquela cabeça. Então, você como especialista trazer essa luz é muito legal. Me permita te falar uma coisinha Claro. com base nisso que você colocou. Essa talvez seja uma das maiores objeções, tá? O produto ele já existe há mais de 30 anos. As famílias, as pessoas já realizam com ele. Só que muitas vezes a limitação realmente está na mente das pessoas. Então, uma crença limitante de que você não pode realizar, muitas vezes te leva a realmente não realizar. Uma coisa é factual. Famílias muito bem-sucedidas já utilizam o produto há muitos anos. Porque a gente não pode utilizar na sua família para ela também se tornar bem-sucedida, sabe? E também tem um outro ponto importante aqui, se você me permite. A ótica do financiamento dá uma perspectiva de realização ao brasileiro. E o brasileiro está acostumado a se olhar pela ótica do banco. O produto consórcio, ele se adapta à realidade do brasileiro. Então, em perspectiva, no consórcio ele tende a ter realizações maiores do que ele teria em perspectiva no financiamento. Perfeito. Queria que você fizesse aqui um processo comigo. Tô assistindo o Arthur, gostei, senti confiança, quero falar com o Arthur, entrei em contato contigo, escolho o que eu quero, basicamente é isso, quero um carro. Arthur, quero um carro. O que você faz a partir desse momento que eu quero um carro? Como é o processo? Como você ajuda o cliente na finalização? Qual que é o passo a passo para até chegar o momento em que o carro vai estar com esse cliente? Conta pra gente como é que é essa linha do tempo.
Eu acho que esse é talvez um dos nossos grandes diferenciais enquanto empresa, além do produto, o nosso trabalho de consultoria. Ele é um trabalho que não tem custo a princípio ao cliente, então se você tiver algum interessado que entre em contato comigo, eu vou agendar uma reunião com essa pessoa. Se for o caso, vou até ela. A gente tem essa preferência por ir até o nosso cliente, para que ele esteja no ambiente dele, se sentindo confortável, porque realmente nesse momento de conversa a gente precisa conhecê-lo, entender a realidade dele. E a realidade dele, aí um ponto curioso do que nós falamos anteriormente, a realidade dele muitas vezes é uma, e o que a cabeça dele acha que ele pode realizar é outra. Então muitas vezes nessa conversa, nessa consultoria, a gente vai equalizar isso tudo. E vai principalmente entender então o que essa pessoa tem de sonho, o que ela quer realizar e quais as condições dela para isso. E certamente a gente vai, então, num segundo momento, desenhar um planejamento financeiro personalizado para ela. Então, essa, para mim, acho que é uma das coisas mais legais. Eu vou desenhar algo para você, de acordo com a realidade da tua família. E o planejamento vai te entregar o resultado. Quanto mais tempo demorar, a tendência é você realizar um patrimônio maior. Quanto mais rápido acontecer, a tendência é você realizar mais vezes comigo. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente comece ali um relacionamento que tende a ser duradouro. Quanto é duradouro para você, Arthur, ao longo de uma vida? Porque eu quero ver você realizando cada vez mais, a tua família realizando cada vez mais. Eu acho que hoje, Milton, uma das coisas mais gratificantes que tem dentro da nossa profissão, que é realmente poder entregar uma excelência no nosso trabalho, mas principalmente ver as realizações dos nossos clientes. Então eu tenho grandes empresários que já apertaram a minha mão, me agradecendo pelas suas realizações, famílias que por vezes estavam passando por momentos sensíveis e aquele imóvel realmente se tornou a segurança, o porto seguro, para que muitas vezes aquela família estivesse junta ainda, fosse um núcleo familiar. Então, a gente está falando de algo que lá no final muitas vezes é vendido como a realização de sonhos. Estou aqui para realizar os teus sonhos. Esse é o grande jargão do consórcio, mas no dia a dia, no final da conta, a gente está realmente realizando algo que protege a família, que faz com que o brasileiro viva melhor. Então, ao longo dos anos em projeção, o que eu entendo? Que você vai, cada vez que realizar alguma coisa com o consórcio, vai estar qualificando a tua vida. Ótimo. Conversei com o Arthur, eu voltei. Conversei com o Arthur. O Arthur oferece um planejamento financeiro. Vou pagando por mês e vão correndo todos os meses sorteios? Correto. E em determinado momento eu posso dar um lance e aumento essa chance. Perfeito. Acho que o segundo ponto, então, do que eu estava respondendo são os cuidados com relação ao teu investimento. Então, a nossa função não só te prestar essa consultoria, mas depois fazer a gestão do teu investimento. Isso muitas vezes é um diferencial também. Por quê? Porque, de fato, as pessoas não estão muitas vezes disponíveis para cuidar do dinheiro delas, de maneira geral. Mas principalmente para cuidar com a atenção de um especialista. Então, mensalmente, a plataforma tende a entregar resultados, mensalmente a gente fará a gestão do teu investimento para que você tenha a preocupação única e exclusiva de pagar o teu boleto ou de poupar o teu dinheiro mês a mês, e em seguida a gente vai te entregar uma ótima notícia. Então, começou o investimento comigo, Milton, se eu te ligar, você me atende. Viu lá, Arthur Planet, é porque a notícia é boa. Possivelmente vem uma realização para tua família. Que legal, cara. Então não é uma coisa assim que eu compro, que eu adquiro lá, e aí eu vou, e só eu fico no aplicativo, é um caminho solitário. Não, vocês acompanham esse cliente durante todo esse processo, inclusive, você foi contemplado. Boa notícia essa, hein? A gente vai viver uma jornada juntos e, puxa, essa é a notícia mais legal, né? Tem alguns exemplos de clientes e situações e, a gente chora com os clientes. Sério? A gente se envolve, porque é a realização das pessoas e a gente sabe, né? Vamos pensar, um investimento ou o tempo que você dedicou da tua vida para qual seja a tua realização.
Um aniversário a gente já não comemora com prestígio. Eu acho que todas as nossas realizações têm esse vínculo também, porque tem vínculo com esforço, né? Então é um trabalho em conjunto, é uma jornada, é uma grande família, e a ideia é que a gente realmente possa viver vários anos juntos. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, porque eu nunca imaginei. E é essa aqui. Consórcio ajuda a pagar dívidas? Consigo pagar dívidas com consórcio? Puxa vida. Que história que é essa? Consórcio quita dívidas bancárias. Ou seja, dividendos bancários sob taxas de juros podem ser quitados por consórcio para taxas administrativas. Então, muitas vezes o que eu digo, o produto consórcio ele é uma otimização de fluxo de caixa, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Uma coisa é quando eu então demonstro para o brasileiro que ele pode realizar a compra do seu imóvel, só que pagando metade do valor do financiamento, ou eu mostro para o empresário que ele pode alavancar o capital para já garantir o seu custo ano, as perspectivas de vida mudam, concorda? Então, o produto em si vai te trazer dinâmicas possíveis para isso tudo, tá? Ótimo, ótimo. Antes de você passar teus contatos, a gente está chegando no final e todo bate-papo, que quando a pessoa é legal, o negócio passa correndo. Mas a gente tem aqui, ó, segredos dos síndicos. Você não é síndico, não, né? Não. Nem tenta ser. Você não é síndico, mas você deve ter aí um segredo que permeia a tua caminhada, que faz parte da tua jornada. Então, do teu sucesso. Então, Arthur, a minha pergunta é, qual o segredo do Arthur que vale a pena contar para todo mundo que está nos assistindo sobre a tua vida, sobre a tua... Não é fofoca não, tá? Sim. É sobre a tua vida, sobre um jeito que você enxerga a vida, a tua carreira. Conta pra gente. Acho que a vida tem muito aprendizado, né? Mas se puder sintetizar de alguma forma, eu acho que é honrar a Deus e servir as pessoas. Acho que esse talvez tenha sido o grande aprendizado ao longo da trajetória. Sensacional. Sensacional. Tenho certeza que a nossa produção gostou. Essa produção gosta de respostas assim, ó. Muito bom, muito bom. Arthur, último momento seu aqui, que pena. Não para sempre, tá? Sim. Espero que você volte. Mas nesse episódio aqui, e não poderia ser diferente, porque eu tenho certeza que você despertou interesse em muitas pessoas que tinham, às vezes, ainda dúvidas ou talvez algum preconceito sobre consórcio. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse onde eu encontro o Arthur, qual o teu contato, qual o contato que você quer passar, fica à vontade. Ó, você pode me procurar por aqui, por ali, por cá, fica à vontade, olhando para essa câmera aqui. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, eu gosto sempre de agradecer, agradecer a Deus por a gente estar aqui juntos, é realmente uma oportunidade da gente celebrar a vida. Juntos a gente atinge outras vidas, que eu acho que é a grande intenção daqui hoje. E puxando essa palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês que hoje a gente tem uma loja inaugurada em agosto de 2024 no Jardim Itamaraty, aqui em Campinas, Nova Campinas. Lá a gente tem uma oportunidade de capacitar pessoas e poder então atender os clientes que têm interesse em realizar. Meu contato é 11 99598 1188, nas mídias sociais Arthur com TH, Planet Buarque. Lá vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho da minha história, das coisinhas que eu faço, de como eu compartilho os conteúdos que eu trabalho todos os dias. E a ideia então é poder me disponibilizar aqui dentro do ambiente de vocês também para poder servi-los, trazendo conhecimento do que eu faço. Se você tem intenção de realizar um sonho que está aí guardado, que você não encontrava formas ou como realizar, provavelmente a gente pode conversar e desenhar um planejamento financeiro para isso. Se você está precisando de uma oportunidade, a gente também quer te encontrar, porque a gente quer te mostrar que é possível trabalhar com um produto e também realizar teus sonhos. Então a gente tem aqui duas formas de se conectar.
seja para que eu possa te ajudar a planejar ou para que você venha junto comigo para ajudar as pessoas a se planejarem. E é basicamente isso que a gente faz. Eu amo muito o que eu faço isso com o maior prazer todos os dias, há 5 anos já. Muito feliz de estar aqui mesmo, muito obrigado. Toda vez que a gente tem esse tipo de oportunidade, a gente cresce. É isso aí, dá para perceber a paixão que você tem aí pelos olhos. Obrigado pela tua presença, pela generosidade de compartilhar teu conhecimento aqui, tua especialidade, desmistificar algumas situações, assim, foi super esclarecedor. Espero que você volte mais vezes. Por favor. Vai ser um prazer te receber. Por favor, contem comigo, estou aqui para servi-los. Isso aí. E você que nos acompanhou até agora, teve uma verdadeira aula sobre consórcio. Entre em contato com o Arthur, vale a pena se você está pensando aí em investimento, em realizar sonho. Ó, esse cara aqui realiza sonhos. Entre em contato com ele. E fica ligado também no nosso podcast Segredos dos Síndicos, vem muita novidade por aí. Abraço, até o próximo episódio.